filme do Deadpool aí, então óbvio, o Pipoca Nanquim tinha que fazer um programinha, né, Alexandrinho? Sim. Falando tudo sobre o Deadpool nas histórias em quadrinhos. Tudo. 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 É isso aí, sejam bem-vindos a mais um Pipoca Nanquim, hoje com o Bruno Drago e Alexandre Calari. Sim. Vamos falar então do mercenário Tagarela. Deadpool. Daddy needs to express some rage. Deadpool, exatamente. Que era um personagem que nasceu No início dos anos 90. em 91, né? Que foi criado em 91. Típica cria de 91. Foi 91. Típica cria dos anos 90. Típica. E nasceu pra desaparecer após algumas edições também, né? Criada por quem? O grandiosíssimo Grandíssimo. Rob Liefeld, junto Pois com é. o Fabiano Cieza, né? Mas em 91, quando foi criado, o Rob Liefeld era um tornado que veio e arrasou a indústria junto com o Jim Lee, junto com o Todd McFarlane, junto com toda aquela galera da Image e quer queira, quer não, revolucionaram a indústria, né? Sim, então bastante. é fácil criticar hoje, mas eles tiveram o mérito deles, vamos colocar assim. Quer queira, quer não, grandes personagens, não vou dizer, né? Mas bons personagens saíram daquela época, inclusive o Cable, que também é a criação dele, o Gambit. E eu acho que o Deadpool é a grande surpresa, que se transformou num dos maiores sucessos da Marvel atualmente, quem diria? Foi. Um dos maiores sucessos, exatamente. Não mérito dos criadores em si, depois a gente vai falar disso. Teve outros roteiristas que participaram do personagem e foram os responsáveis para alçar ele ao sucesso que é hoje. Mas... Não tanto mérito dos criadores, porque é um personagem até certo ponto genérico. Sim, mas é um mercenário, cara. Com um monte de outros personagens que tinha na história de quadrinho na época. Mas é um personagem que ele tinha as características para ser bem tratado, né? Para receber o tratamento adequado, que foi o que aconteceu anos depois, a gente vai chegar lá. Né? Né? Mas quando ele foi criado, eu lembro que o Rob Liefeld começou na revista dos Novos Mutantes. Sim. Como desenhista, e depois passaram o comando da revista pra ele, e ele trouxe o Fabiano Cieza pra ficar nos roteiros junto com ele, então ele também tinha roteirista e Só contextualizando, antes de você entrar na história dele, isso aqui saiu aqui, ó, em X-Men 71, 72? 72, na Abril Brasil, daqui do Brasil. Pela Abril, foi a primeira aparição do Deadpool aqui. Do Deadpool aqui. Que é a Novos Mutantes, né? A revista foi Novos na revista Mutantes. Novos Mutantes. Olha só que primor. De arte, impressionante, né? Que é na revista Novos Mutantes, número 98, que tá no 98, no original. mix aqui de 72. É. E eles introduziram 3 personagens aqui, dentre eles o Deadpool. E a ideia era, tipo, é só um vilão que vai aparecer nas histórias, e depois de 3 edições, no máximo, eu mato ele e acabo com isso daí. Era o plano, inclusive, descartar. O Fabiano Cieza, inclusive, quando viu os desenhos, ligou pro Liefeld e falou assim: "Ei, é o Exterminador da DC?" Aí o Liefeld falou: "Você me pegou." Porque ele realmente quis brincar com isso daí, tanto que o nome dele, o nome civil é Wade Wilson. Wade Wilson. Wade Wilson. E como que é o nome do Exterminador? É alguma coisa Wilson também? Slade Wilson, o nome do Exterminador. Então até isso era uma gozação. O estilo da máscara, tudo era muito parecido. Só que o personagem caiu no gosto dos leitores, né, Alexandre? Acabou caindo no gosto dos leitores e a Marvel decidiu depois fazer uma série, uma minissérie pra ele, né? Novamente, é uma típica cria dos anos 90, extremamente violento, assim, brutal pra caramba, tudo muito exagerado. Né? E o diferencial dele era justamente ele ser provocativo. Como o Cable era um personagem muito sério, eles botaram o Deadpool pra ficar provocando ele. Sim. Pra tirar o cara do sério mesmo. E nisso ele ganhou essa característica de ser falastrão desde o início, né? Ele já tinha essa característica desde o início de ser provocador, mercenário da galera e tal, né? Desde o comecinho. O Deadpool, né, falando um pouquinho sobre a origem fictícia dele, ele é um cara que não bate bem das bolas desde... Isso daí foi contado retroativamente, tá? Não na primeira aventura. Mas retroativamente a gente descobre que ele é um cara que não bate bem das bolas desde antes dele ter habilidades
superpoderes, assim. Não se sabe o verdadeiro nome dele. Né, o nome dele, Wade Wilson, não é o nome dele de verdade. Vocês sabiam disso, galera? Não é o nome dele de verdade. Foi o nome de um cara que ele matou, ele acreditou que ele... Isso ele nem era o Deadpool ainda. É o nome do cara que ele matou, que ele passou a acreditar que era o cara. Só pra contextualizar, então, pra não ficar perdido isso daí. Ele era o Jack. Ele era o Jack. Só chamado de Jack. Porque ele perdeu os pais muito cedo. A mãe morreu de câncer muito cedo, depois o pai ele perdeu também, e ele já virou um mercenário. E numa das missões dele, ele saiu muito ferido e um casal resgatou ele pra ajudar e tratar os ferimentos dele. Que era o casal Wilson. Wade Wilson e não sei o que Wilson, a mulher, Mercedes Wilson. E ele mata o casal. Ele não mata o casal, perdão, ele mata a mulher, a Mercedes Wilson. E fica com o peso da consciência. E fica com o peso da consciência e adota o nome do Wade Wilson, do marido da mulher que ele matou. Ele vira o Wade Wilson. Pra homenagear o casal que ele matou e não devia matar, tá ligado? Então o nome dele não é o Wade Wilson. Tanto que o verdadeiro Wade Wilson depois aparece como um vilão, né, Ale? Ele vira uma espécie de guerreiro feiticeiro musculosão. Acho que é T-Ray o nome dele, não é? Não lembro. É T-Ray e ele vem pra se vingar do Deadpool, pra pegar o nome de volta e tal. Tem isso. Acaba virando o Nemo. Mas aí o Deadpool se ferra porque passa alguns anos da vida dele e tal, não sei o que lá. Ele conhece uma namoradinha, a Vanessa, se eu não me engano. Blá, que blá, 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 é que tá no filme, inclusive. A namoradinha dele. Tá. Que ele larga por causa do câncer, E aí ele descobre que ele tá com câncer, um câncer terminal. É a história do filme. Que ele vai morrer, né? Não tem jeito, ele vai dançar. Só que ele não quer se render ao câncer, então ele vai fazer o quê? Ele entra no Projeto Arma X. E abandona a mulher. Ele fala, não quero que você veja meu sofrimento e nem a minha luta pelo câncer. Por dois motivos. Um que é muito fácil você entrar no Projeto Arma X, né? Qualquer um entra no universo Marvel. Qualquer um entra. Né? E segundo, porque todo mundo que descobre que tá com câncer, essa é a reação mais lógica, né? Você descobre que tá com câncer, que você vai fazer o quê? Vou ganhar superpoderes. Não, mas ele não foi pra ganhar superpoderes. Ele foi lá pra tentar tratar o câncer, né? E acabou sendo, em colocar quem é que tá no Projeto Arma X, gente? Wolverine. Então eles pegaram lá o lance do fator de cura do Wolverine e fizeram um experimento pra tentar recriar no Wade Wilson. E não deu certo. Deu tudo errado. Mas pelo menos travou o câncer dele. O câncer dele não avança mais por causa disso daí. Só que deu muito errado e além de detonar todo o corpo dele... ele vira praticamente um câncer. Ele não tem só cicatrizes assim, tem umas bolotas na cabeça, no corpo inteiro. Ele ficou horrível e ficou doido. Ele também pirou. Aí ele já pirou mais ainda, Alexandre. Ele realmente fica Na verdade, tem gente que fala que o fator de cura dele fica atuando sobre aquilo, né? E ele se tornou realmente um câncer ambulante. Câncer ambulante. Que não morre por causa do fator de cura. Exato. Diz que é o segundo melhor fator de cura do universo Marvel, perdendo apenas pro do Hulk. Ele é inclusive um fator de cura melhor do que o do Wolverine, o do Wade Wilson. Depois disso, Alexandre... Só que ele é completamente maluco. Completo. Eles enviam o cara pra missões. Junto com outros caras lá do Projeto Arma X. Só que não dá certo, ele inclusive mata um dos caras do grupo dele. Ele mata um dos caras, não se dá bem com ninguém da equipe. E aí a galera do Projeto Arma X manda ele pra um sanatório, né? Ele vai pra esse tal desse sanatório. E é no sanatório que inclusive ele pega o nome de Deadpool. Porque o sanatório tinha um cientista, que eu não vou lembrar o nome, mas o nome dele tá aparecendo aí, junto com um cara doidão chamado Ajax, lembra disso? E esses caras faziam experimentos mortais com os caras desse sanatório. E lá dentro do sanatório as pessoas tinham um jogo entre eles, os internos, de quem ia morrer primeiro nas experiências desse doutor maluco. E essa experiência, essa lista mortal era chamada de Deadpool. A lista mortal. Por que chama? Pool é lista também em inglês? Pool, exame. Era chamado de Deadpool porque ele brinca com piscina também, né? Porque pool também é piscina, né? Então era chamado de Deadpool. E o Wade Wilson sempre sobrevivia, por causa do tal do fator dele. Uma hora o que acontece? Eles detonam tanto um amigo do Deadpool, lá dos internos, que o Deadpool, pra acabar com o sofrimento do amigo, se foi obrigado a matar o amigo. Ele mata, só que era proibido, não podia um matar o outro lá dentro, entre os internos. E o Deadpool é condenado, o Ajax coloca ele numa cadeira elétrica lá e arranca o coração dele. E mata o Wade Wilson, arrancando o coração. Só que o fator de cura regenerou até o coração do cara, tamanha era a vontade dele de se vingar. E ele volta disso daí, mata esse tal de Ajax e vaza do manicômio com o nome
Deadpool. Finalmente ele assume a roupa vermelha e o nome Deadpool nessa fuga aí. Bom, basicamente... Essa é a origem dele, né? O Deadpool foi criado lá em 91, né? Que a gente falou, e ele era o coadjuvante da revista dos Novos Mutantes, que logo depois, em 98, número 100, ela foi cancelada e vira o X-Force, né? Então ele era, e foi durante todo o começo Continua dele... o grupo, inclusive. Os Novos Mutantes passam a chamar X-Force. Só muda o nome. Muda o nome da equipe. Então, durante todo o início dele, ele foi um coadjuvante e ele realmente poderia ter desaparecido, né? Como tantos outros aí, e não tem relevância nenhuma, né? Nenhuma. Mas a Marvel pegou e fez uma minissérie pra ele. Eu lembro, eu anotei o nome da minissérie aqui, ó. Foi em 93 a primeira minissérie dele, The Circle Chase, que foi o próprio roteirista Fabiano Ciesa, junto com desenhos de John Madureira, que também estava despontando muito na época como um desenhista de talento e tal. Depois fizeram uma segunda minissérie. Sabe quem é o autor da minissérie? Mark Waid. No primeiro trabalho pra Marvel. Ah, é? Foi o primeiro trabalho dele pra Marvel, foi essa minissérie em 4 edições do Deadpool. Então você percebe que desde o início existia uma tendência da editora de tentar afirmar esse cara. De tentar afirmar o cara, E na verdade não é novidade, eles fizeram isso com vários mutantes nos anos 90. O Gambit ganhou as minisséries dele, a Vampira ganhou as minisséries, o próprio Cable, assim. Então, era a principal franquia da Marvel, os X-Men dos anos 90, e eles queriam expandir cada vez mais esse universo. Mas aí, em 97, aconteceu a mágica. Foi em 97. Que transformou o Deadpool realmente... Não, eu acredito que transformou no personagem que nós conhecemos hoje. Foi quando saiu o título próprio do Deadpool. Mensal, uma revista própria. Não era minissérie, não. Escrita pelo Joe Kelly. Esse cara foi o que fez Deadpool que é hoje. Foi o Joe Kelly. Eu não me lembro de alguma outra coisa relevante que o Joe Kelly tenha feito assim, você lembra? Não sei. Só deixa eu falar uma coisinha. Essa da Mark Waid, se você ficou curioso de ler, saiu no Brasil em Grandes Heróis Marvel número 63. Lembra aquela série que abriu, tinha Grandes Heróis Marvel, foi uma série longeva? A minissérie fechadinha nessa edição da Grandes Heróis Marvel 63, você encontra lá. Legal. Aí vai a do Joe Kelly, vamos lá. E aí entra do Joe Kelly. O Joe Kelly ele falou em entrevistas que uma revista mensal do Deadpool, pra que me deram isso? Eu acho que vai durar 5 edições essa porra. Isso. Era a ideia dele, ele nunca achou que a revista fosse ser longeva. Foram 69 edições. Foram 69. Das quais ele escreveu acho que 33. 30 e poucas, Então, como ele achava que ia ser cancelada, e na verdade essa história é muito recorrente em toda a trajetória de publicações de quadrinhos, ele achava que ia ser cancelada, então ele fez o que ele queria. E ele fez uma mágica. Ele fez o Deadpool ter a consciência de que ele era um personagem de revistas em quadrinhos. Foi aí que começou a quebra da quarta parede nas histórias. E isso é genial. Isso é foda. Não que... Algo que a Mulher Hulk já havia feito, né? Antes. Sim. O John Barney, ele fez isso no início dos anos, final, acho que 89, 90, com a série da Mulher Hulk. Ela, inclusive, trocava ideia com ele o tempo todo, falava, Barney, você tá me colocando pra lutar contra os homens não sei o que lá agora, tal. Era um barato e tal. Porque essa questão de ser um personagem de quadrinhos, a Marvel e a DC, quadrinhos super-heróis em geral, supostamente eles vivem num universo que deveria ser crível, né? Quando você vê numa revista do, sei lá, do Maurício de Souza, o personagem vira e conversa com o leitor, é uma coisa mais normal, assim. O personagem sabe que ele é um personagem em quadrinhos. Ele não liga muito pra isso. Porque tudo aquilo lá é tratado de maneira fantástica. E revistas de humor, personagens de humor, histórias de humor de uma maneira geral, fazem isso. Agora é muito raro você ver isso ser feito nas revistas de super-herói e pior ainda, ser feito com tamanho esmero. Sim. Foi aí que o bicho pegou. Mas a sacada também foi justamente isso ser parte da loucura do Deadpool. Porque quando ele faz isso ao lado de outros personagens do universo Marvel... Eles acham que ele é biruta. Ele é biruta. Os outros caras ficam... O que ele tá falando? Com quem que ele tá falando? Então, quando ocorre a quebra da quarta parede, é só com ele. Todos os outros que estão em volta ficam boiando. E pensam, cara, esse maluco é realmente doido. Olha lá como ele é doido. Tá falando sozinho. E então vira parte do personagem. E assim, ele utiliza as páginas da revista... E aí se torna incrível, sacou? Ele utiliza as páginas da revista pra se locomover, saca? Ele é praticamente onisciente de várias maneiras, porque ele saca o que tá acontecendo. Ele fica puto com os roteiristas também. Discute com os caras. E é muito engraçado. Muito bem feito. E inteligente, cara. Sim. E inteligente. E essa conversa direta do personagem com o leitor gerou uma enorme empatia. Uma puta empatia, assim. E aí você soma isso ao humor dele, ácido pra caramba, fazendo um monte de referência à cultura pop. Ele fala de Star Trek, ele fala de Star Wars, ele fala de um monte de coisa nas histórias dele.
e soma mais esse negócio, porra, e a matança e a violência, tá sucesso aí o garantido, personagem se consagrou, assim. Se consagrou, exatamente por causa disso. E acaba sendo um expoente único. Não tem outro Deadpool nos quadrinhos. Não tem. Da forma como ele é único, só tem ele com essas características. E isso é muito bacana. E vou te falar, o Deadpool conseguiu um negócio, que, por exemplo, se você vê determinadas coisas acontecendo com o Homem-Aranha, você fala, caraca, que forçado, que bosta, olha o que fizeram, mano, nada a ver isso aí. Agora, se você tira o Homem-Aranha, na mesma cena, tira o Homem-Aranha e põe o Deadpool, fica legal. Com o Deadpool você aceita... vale tudo. Vale tudo, você aceita um monte de coisa que com os outros você não aceita de jeito nenhum. E o Deadpool tem outra questão, Bruno. Num panorama geral em que todos os personagens são sérios, sombrios, participando de milhares de sagas cósmicas e blá blá blá, e aí morre alguém e volta, e aqueles puta dramalhão e tal, o Deadpool acaba sendo um puta de um respiro, assim, ele traz um fôlego novo para as histórias, porque... Pô, é divertido, leve, saca? É despretensioso. Sim, é só uma leitura de banheiro, tá ligado? Você se divertir por alguns minutos. E outra coisa, você falou de sagas cósmicas e tal. O que acontece com o Deadpool, com o Deadpool e tal? Ele cata a morte. Ele tem um romance com a morte, com a entidade morte do universo Marvel. Ela se apaixona por ele. E sabe o que rola? O Thanos é fissurado pela morte, todo mundo sabe disso. E o Thanos fica com ciúme, mano. E amaldiçoa o Deadpool a ser imortal, a não morrer mais. É algo que só não poder ficar com a morte. Só acontece no Deadpool. No Deadpool, e você aceita isso, saca? É muito legal esse tipo de coisa. A DC tinha um personagem similar que era o Lobo. É verdade. E o Lobo era um personagem completamente diferente do Deadpool, mas que tinha essa mesma característica estapafúrdica total. Sim. Né? E também com o sucesso. O Lobo eu lembro também na época que saía aqui no Brasil, todo mundo só falava em Lobo. O Deadpool foi um sucesso muito rápido também no Brasil, viu, cara? Porque depois dessa revista fabulosa X-Men aqui, já começou a sair a revista Marvel 99 lá e outras... Sair as histórias dele, começou a sair a história dele muito rápido aqui no Brasil. E toda vez que saía a história com ele, o nego adorava, cara. Eu lembro na minha rua lá, uma molecada fissurada no Deadpool. Mais recentemente, logo quando a Panini assumiu, eles lançaram... Antes disso, só falar então essa fase do Joe Kelly, onde saiu do Brasil. Se você quiser ler a fase do Joe Kelly, abriu Marvel 99, do número 1 ao 12, tá? Almanac, depois a Marvel 99 acabou e a Abril perdeu as coisas, foi pra Almanac Marvel da Pandora. A Pandora lançou um Almanac Marvel com várias histórias fechadas, diversos personagens, e continuou lá da Deadpool e terminou na Panini. Lembra a primeira minissérie da Panini? São número 1 a 3. Número 1 a... Você saiu até encadernado isso daí, um encadernado só reunindo as três. Termina a fase do Joe Kelly nisso daí. Marvel 99, Almanac Marvel e Deadpool da Panini, minissérie de 1 a 3. Isso. Que isso é quando ele abre até uma firma, não é? Ele abre uma Deadpool limitada lá. Uma coisa assim, pode crer. Ele abre uma firma para prestar serviço de assassinar mercenários. Barato. Aí eu acho que a fase seguinte dele, relevante, foi ao lado do Cable. Ao lado do Cable. É uma revista própria chamada Cable e Deadpool. Cable e Deadpool. Na verdade... Começou em 2004 essa fase nos Estados Unidos. Eu acho que começa muito bem, porque você trabalha dois personagens que não tem nada a ver um com o outro. Né? A dinâmica é completamente diferente. Personalidade totalmente diferente. O Cable, ele é mal-humorado pra cacete, é tipo um justiceiro, um mutante, assim. Né? E o Deadpool enche o saco dele o tempo todo. Então acho que no início a dinâmica funciona bem, depois acaba se repetindo, né? Até ficando enjoativo. E vai desandando. Mas o Deadpool, a relação começa... E foi uma revista longeva. Foi. Saiu aqui, acho que em Wolverine. Na Panini saiu de Wolverine, a mensal do Wolverine, 15 a 53. Do 15 a 53 saiu aqui. E eu lembro quando o primeiro encontro do Deadpool com o Cable, o Deadpool foi contratado para matar o Cable, né? Sim. Ele foi contratado para matar. E nessa série toda eles se unem para combater um vírus, de impedir um vírus de ser espalhado na Terra. E eu não me lembro muito bem, mas acontece deles terem que compartilhar sangue um do outro, DNA um do outro para se salvar. E nisso o Deadpool até perde a aparência, aquele tecnovírus que o Cable tem, faz ele voltar ao normal por um tempo. Aí depois ele perde o tecnovírus e volta a ficar com a aparência zoada e tal. Então eles têm que se unir de uma maneira meio... Eu não quero, mas eu preciso, sabe? Pra salvar minha própria pele. Preciso do DNA um do outro e tal. Era mais ou menos essa pegada. Depois que essa série Deadpool foi cancelada, o personagem deu um tempinho assim, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer com ele. E aí ele voltou Ele voltou em outra minissérie própria. Mercury with a Mouth. Mercury with a Mouth. Em 2008 isso daí. Pra mim, é o que já foi feito de melhor com ele. A saga do Joe Kelly foi inovadora e tal.
Mas Mercury Famal saiu a aqui, que eu mais gosto mesmo é a Mercury Famal. Mercury Famal pode ser traduzido aqui no Brasil como Mercenário Tagarela. É. Mercenário Tagarela, se fosse traduzir isso daqui. Cara, as aventuras dele na Terra Selvagem são impagáveis, é muito bom. Começa com as capas espetaculares. Todos homenageando filmes, olha aqui, ó. É. Essa não, essa primeira saiu várias alternativas, É. eu tenho essa. Mas aqui, ó, homenageando Tubarão. Essa daqui também não pegaram de filme, Tomb Raider, mas aqui dentro da revista tem homenageando aquele de zumbi do Madrugada dos Mortos, vocês estão vendo a capa aí. Tem homenageando a primeira noite do Homem. Aqui, ó, outra aqui, ó, do Lobo Solitário. Legal, né, cara? Bom. As capas são muito boas. E essa série é muito engraçada. Sabe o que eu gostei? Com a porra da cabeça. Cabeça zumbi. A cabeça zumbi é um negócio que ninguém aceita em lugar nenhum, cara. mas no Deadpool o pessoal aceita. Como é que é uma cabeça que fala? Como é que funciona Aí isso tem daí? o raio da cientista, cara, que é uma puta de uma gostosa. Sim, né? sim. Que, E também meu, você não... Só como é que essa mulher vai com uma roupinha curtinha dessa pra ficar na porra da Terra Selvagem? Mas você não pode ficar pensando Bicho, nesse tipo de coisa, é velho. muito engraçado. Se deixa levar. É Deadpool muito é pra você, engraçado. exatamente, é pra você se divertir. E o Mercury Famal sai da Terra Selvagem quando ele vai devolver a cabeça zumbi, porque a cabeça zumbi veio lá dos zumbis Marvel. Dessa série dos zumbis Marvel, que saiu na revista Marvel Max, acontece um lance que abre o portal dimensional e a cabeça do zumbi Deadpool vem parar no nosso mundo. E o Deadpool tem que levar ela de volta pro mundo de lá. Então tem um tempo que eles ficam presos no mundo dos zumbis. E a minissérie, gente, ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada, tá cheia de referência. O Deadpool ele fica conversando, uma característica que a gente não falou. Ele tem duas vozes internas. Ah, sim, sim. Ele é esquizofrênico. Ele é esquizofrênico, então ele tem três personalidades, duas internas, e ele uma voz conversa com a outra, que por sua vez conversa com ele também. Então eles ficam discutindo entre si, sabe? E raramente concordam, é impagável. Essa revista, ela vendia muito bem, era um puta de um sucesso, foi cancelado pela Panini. Sim, ninguém entendeu muito bem. Ela saiu aqui na revista do Deadpool até o número 16. A própria Panini depois chegou a admitir alguns vídeos aí que eles deram entrevista dizendo que Foi um equívoco, foi um né? Não deveria ter equívoco, sido. eles tinham números atrasados de venda e quando chegaram os números reais viam que Deadpool vendia bem e que não era para ser cancelado no fim das contas. Mas né? tudo bem, porque na sequência eles retificaram a situação lançando encadernados do Deadpool. Pega Você eles tem aí. alguns aqui, Tem né? quase todos aqui, ó. Eles começaram seguindo exatamente de onde parou a antiga mensal do número 16, só que dessa vez em formato encadernado. De lombadinha A quadrada. Panini começou a lançar muitos, lançavam o Demolidor, lançavam o Justiceiro, vários encadernados assim, bem bacana, Cavaleiro da Lua, sei lá. E o Deadpool foi um deles. Olha quantos, cara. Já tá no número 10 aqui no Brasil. E aí o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos começou a ter, depois que o filme foi anunciado, começou a ter uma invasão de Deadpool. Uma né? invasão. E a Panini tá publicando bastante coisa aqui. Então uma só encadenado não estava dando conta. Aí agora tá com os encadenados e com a revista mensal também. A revista mensal. Né? O Deadpool de volta aqui. Saindo paralelamente, isso daqui da mensal é Nova Marvel, já da época Nova Marvel, e aqui é da época antiga, antes da Nova Marvel. Inclusive com o impagável casamento dele. Na edição número 4. Na edição 4. Que é isso aí. demais. A capa muito bem feita, inclusive. Inclusive o convite de casamento tem o nome de seu do Daniel. Sim, eu e o Daniel fomos convidados pro casamento dele. Que legal, né, cara? Fiquei muito feliz. Tem o nome, lá nos Estados Unidos tem o nome dos editores originais da Marvel, e aqui tem o nome dos editores da Panini, o Daniel e o Alexandre são lá dos heróis. Deixa eu só colocar uma ordem na casa. Depois que o Cable Deadpool acabou, a revista, o Deadpool ganhou uma nova revista própria dele, né, em 2008. E essa revista saiu no Brasil, primeiramente no Invasão Secreta Especial, a número 1, que tinha ligação com a saga, e depois continuou em X-Men Extra. Então no X-Men Extra, a antiga revista, do 101 ao 119, tinha as histórias do Deadpool, desse novo volume de história do Deadpool, que continuou nessa mensal junto com a minissérie Mercury Famal. Na verdade, quando a minissérie acabou, A Mercury Famal que acaba em algum eles momento. retomam as histórias. E eles retomam as histórias do X-Men Extra, tá? E essas histórias do X-Men Extra, elas continuam nesses encadernados que nós mostramos aqui até o número 4, tá, gente? Então, aqui nessa revista número 4, acaba a mensal do Deadpool. E aí, daqui pra frente, é só história tipo Tropa do Deadpool, Deadpool Team Up, Wade Wilson War, são várias Só pra histórias. Deadpool é a volta do Rob Liefeld, né? É a volta dele aqui, ó. O personagem é bem fraca, assim. É bem fraquinho, né? Não tem fraca. muita graça mesmo. Ele pega vários personagens, pega a cabeça zumbi, pega a mulher Deadpool, pega um mini Deadpool que criaram nos anos 90 e assim por diante, né? É uma fasezinha bem fraquinha. Bem fraquinho. A Wade Wilson War é um pouco legal e o último volume que saiu com Carnificina agora até que é divertidinho. Uma minissérie, Deadpool Mas versus assim, o Carnificina essencial mesmo. do personagem, o que eu diria, eu quero ler
eu assisti o filme, gostei, eu quero ler o Deadpool. O que você tem que ir atrás? O Bruno deu aí as revistas que foram publicadas na fase do Joe Kelly, vai atrás. Procura, né? por isso daí. A Panini poderia muito bem relançar isso da forma devida, né? Porque saiu tudo picado e tal. Podia, nos encadernados da hora, né? Enquanto não acontece, vai atrás porque realmente vale a pena. Procura até aquela do Mark Waid, do Grandes Heróis Marvel, como edição única, acho que é legal pra você conhecer um pouco do passado do personagem. Obrigatório mesmo, é o Mercury Famouth. Toda essa mensal aqui é excelente, tá? Mercury Famouth acaba no volume 8 aqui, daí pra frente, só história legal da fase mensal do Deadpool também. É uma minissérie muito boa. E eu gosto da mensal que tá saindo agora. Da nova Marvel, que inclusive vai sair encadernado pela Panini, se é que já não saiu quando esse programa for ao ar, que é que ele mata os presidentes dos Estados Unidos voltam como zumbis. E aí esqueceu de falar isso, sempre que tem uma missão muito polêmica, tipo, vão matar os presidentes, caraca, não posso manchar a imagem dos Vingadores com isso. E é nisso que eles mandam o Deadpool, sabe? Pra pegar essas missões que ninguém pode fazer, só ele é que dá conta. Essa fase é muito boa mesmo, e ela começou a sair, não foi na mensal do Deadpool não. Porque enquanto tinha essa mensal zona lombada quadrada, na revista X-Men Extra que saía essas histórias do Deadpool. Sim. Então até X-Men Extra número 11 saiu essa fase nova Marvel do Deadpool. E depois a Panini falou, quer saber? Tem vindo o filme aí, então vamos trazer de volta a mensalzinha do Deadpool. E aí a mensalzinha voltou a ser publicada, tá? E continua a fase de onde parou a X-Men Extra. Só que o legal é que a Panini sempre pega um arco novo, né? Um momento bom pra você começar. Se você não lê a fase do X-Men, você não fica boiando. Sim, tudo bem. Você pode pegar só a mensal. Exato, você não fica boiando. Você pode pegar daqui e tudo bem. Você vai entender plenamente. E aproveita e pega esse encadernado. Esse encadernado já é um bom começo também pra você entrar de cabeça no Deadpool. É um personagem que eu me divirto, né, Alexandrinho? Sim, eu acho que é bacana. legal. E é bacana ver que tá saindo o filme aí e tá chamando a atenção pra trazer esses encadernados. Porque esses encadernados só saem quando a editora percebe que vai vender. E melhor momento pra vender quadrinho do que um filme saindo? É isso aí, Bruno. Não tem, né, Alexandrinho? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso programa aqui sobre o Deadpool. Acho que deram um bom resumo, né, Alexandrinho? Acho que sim, cara. Porra. Até que você entende, né, Deadpool. Você tá vendo, Alexandrinho? Então, comenta aí, vê o que você achou, né? Esqueceu de falar alguma coisa, discordou da gente. Não gosta do Deadpool? Não qual é a gostou razão? do filme, enfim. Deixa aí, vamos conversar no espaço dos comentários. E até a próxima, um abraço! Tchau.